Ela estava assim, esquecendo as coisas, deixando o portão aberto, deixava a panela queimar, que ela fazia comida, fazia tudo, sabe? Esquecendo as pessoas, né, assim, eu não lembrava mais das colegas, falava, não lembrava mais do que ela comeu, sabe, essas coisas. Aí a gente percebeu que ela estava, assim, ainda estava, acho que no segundo estágio, não sei. Não tem consciência mais, ela tá trocando até meu nome já. Semana passada ela chamou eu de a outra minha irmã, a Cecília foi viajar, hoje eu tô com a Dirce. Falei, tá bom mãe, tá com ela, tá nada, era eu que tava aqui. Nós tinha sítio, meu pai tinha sítio e arrendava a terra, depois comprou para lá no Horizonte. E nós fazíamos de tudo. Eu tenho sonho com isso. Meu pai ia trabalhar na lavoura e eu ficava com a minha mãe fazendo farinha, cuidando de porcada e tudo eu tinha na roça. Eu tenho saudade, viu? Quando lembro, assim, dá aquela saudade, mas não é mais da gente, né? A gente precisa vender, mudar, né? Para lá no Horizonte. Mas eu lembro, eu gosto de criar na roça, meu marido também foi, e tudo dele nasceu na roça. Doença de Alzheimer é um quadro demencial, é uma doença demencial que é a mais comum entre as demências, corresponde a entre 50% e 60% de todos os tipos de demência. Por isso que a gente tem o contato, o nome, ela é mais divulgada, ela é mais estudada, porque realmente ela é mais frequente. Então ela é uma doença neurodegenerativa. O que acontece? A gente vai perdendo neurônio em algumas regiões específicas do cérebro por depósito de duas proteínas. Então essas proteínas elas se acumulam e causam a morte de neurônios em regiões específicas do cérebro, que são regiões que começam a ser atrofiadas, que começam a ser lesadas, comprometidas pela doença de Alzheimer. São neurônios que ficam numa região temporal medial, que é a região de memória recente. Então, por exemplo, a principal sintoma da doença de Alzheimer é esquecimento para fatos recentes. Então a pessoa começa a não lembrar o que ela acabou de ouvir, acabou de ser dito para ela, ou não lembra exatamente o que viu no programa de TV, ou acabou de ler, não sabe exatamente o que acabou de comer, mas lembra muito bem do passado. Inicialmente, né? Hoje eu saí do trabalho, não faço mais nada fora, né? Tem alguma atividade na igreja que de vez em quando que dá, meus irmãos ficam comigo, para ela eu vou, entendeu? Para sair um pouco também, porque eu já tô cansada, tá? Porque repete muito a mesma coisa, isso aí cansa a gente também, né? Não dorme, é difícil. Meus irmãos são 7 irmãos. No final de semana, eles pegam ela para mim, entendeu? Pega no sábado, domingo eles devolvem. Mas tem feriado, aí eles não levam, porque sai com a família e fica comigo mesmo, entendeu? Mas isso aí me ajuda no final de semana, fazer alguma coisa, se precisar viajar alguma coisa, fica com ela, entendeu? Mas durante a semana é tudo comigo, entendeu? Eu levo para casa do idoso de manhã e à tarde vou esperar ali quando ela quer ir. Semana passada ela foi um dia só. Essa semana ela foi ontem. Vou ver se eu consigo levar amanhã, né? Porque a assistente social de lá falou assim, ó, é bom você trazer, porque aqui ela tem uma convivência com as outras colegas. Só que já não interage mais, sabe? Que leva para bordar, para pintar, essas coisas ela não quer, sabe? Não vou, então fica assim. Eu chego aqui, não, porque eu fico só sentada lá, para que eu vou? Falei, mãe, pelo menos lá, a senhora conversa com as amigas. Aqui você fica entre 4 paredes, entendeu? E ela gosta demais de sair. Agora mesmo, se arrumou, pegou a bolsa, eu já queria sair. Falei, mãe, não vai sair, nós não vamos sair hoje. O Alzheimer, assim, o Centro Dia, na verdade, ele veio muito para atender os idosos com esse tipo de doença, né? Essa e outras, mas o Alzheimer é uma delas. Para justamente ter esse alívio do cuidador familiar
que é uma demanda que o idoso tem, que é muito grande, de atenção, né, de cuidado, dependendo, obviamente, do grau de Alzheimer, né? Mas a gente vê que a família fica muito desgastada quando tem que fazer esse cuidado diário com o idoso, né? E, por outro lado, o idoso, ele vai ter a possibilidade de trabalhar questões cognitivas, né? Vai ter estímulos que, às vezes, a família não dá conta de fazer em casa. E o centro-dia vai ajudar nisso. Então, ele ajuda, sim, na melhoria do diagnóstico ou prognóstico das doenças, né, relacionadas ao idoso. Nós temos vários serviços dependendo do grau de dependência do idoso. Então, tanto a gente tem serviços de idosos que não têm uma dependência, ou seja, ele vai sozinho, ele frequenta, ele quer conviver, ele quer participar da vida em sociedade. Então, a gente tem os serviços e todos eles acontecem na Casa do Idoso, né? A referência é a Casa do Idoso, que tem nas 4 regiões, né, do município. Então, tem serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, tem centros de convivência, onde ele faz várias atividades, e tem serviços que são mais especializados. O centro-dia é um deles. Por que é mais especializado? Porque como o idoso está com um grau de dependência, ele vai precisar de uma equipe multidisciplinar para dar um apoio diferenciado para o idoso fazer a mesma coisa que o outro, mas com uma ajuda a mais. Vai precisar de um cuidador, né, de um psicólogo, assistente social, a equipe de enfermagem, enfim, um suporte de saúde, né, para ele participar da vida como os outros idosos, mas que ele precisa desse apoio. Eu vou lá de vez em quando, eu vou esses dias, não tá muito bem, não fui. Mas é porque eu fartei, mas não é. Mas eu vou. Porque o meu nome tá lá, né? Tem médio, tem tudo. Ah, você vai lá, nossa, até fica bobo de ver. E aquele puxão de rapaz, mocinho, moço, aquela fila aqui, fila lá, servindo a gente. Um serve a mistura, outro serve o suco, o café. Nossa, meu Deus do céu. E daí não precisa nem sair do lugar, eles vão passando assim e servindo a gente. Esses dias eu não fui porque eu não estava muito bem, né? De gripe e tudo, mas eu preciso voltar. Então, os fatores modificáveis giram em torno de 15% a 25%. Então, a gente não consegue falar assim, vou completamente excluir a possibilidade de nenhuma doença neurodegenerativa. Mas mudanças, então, assim, algumas mudanças que a gente recomenda e já tem muitos estudos científicos mostrando a eficácia em retardar. Então, o que a gente fala é retardar o aparecimento. Então, atividade física aeróbia 3 vezes por semana por 30 minutos. Atividade social, então, porque um idoso às vezes se aposenta, se retrai em casa, não conversa com outras pessoas. Então, ele se sociabilizar, ter atividades de lazer, conversar com outras pessoas, isto faz com que ele mantenha a linguagem, o diálogo, controlar a alimentação, então a alimentação mais saudável possível, comer coisas mais grelhadas, cozidas, assadas, comer carne, porque às vezes idoso faz às vezes uma restrição de proteína, mas a proteína é muito importante para os nossos neurônios. Verdura, legume, azeite extra virgem, pode abusar de azeite extra virgem, controlar a hipertensão, diabetes, colesterol, triglicérides, então tudo isso tem que estar bem baixo. E atividades de leitura, tentar aprender, então às vezes a pessoa assim, sempre tive vontade de aprender uma língua ou fazer aula de pintura, nunca tive tempo, então depois de aposentar pode e deve fazer isso. Então a gente tem que estimular o cérebro a funcionar. Então é um conjunto de fatores, controle de doenças crônicas, praticar atividade física aeróbia regularmente, pelo menos 3 vezes por semana, boa alimentação, atividade de lazer e estímulo cognitivo. Então eu tenho que sempre aprender coisas novas. Então às vezes as pessoas falam assim, às vezes tem que ser palavra cruzada para eu ler? Não precisa ser palavra cruzada. Pode ser qualquer coisa que você estimule seu cérebro ou aprendizado. Pode ler um jornal, pode ler outras coisas, pode aprender outro idioma, pode ir para uma aula de pintura, pode ir para uma aula de artesanato, pode fazer qualquer coisa que estimule o cérebro a funcionar. Então, porque a tendência familiar pode ser, então, a gente tem que ler muito, tem que ver tudo isso que a gente não pode parar. Eu sei disso, que não sei se amanhã pode ser eu, né? Eu sei que a consequência pode vir, né?
A gente não sabe, porque da família dela, ninguém teve essa doença, entendeu? Os irmãos, do meu lado, do meu pai também, ninguém. Tem uma tia que tem a idade dela. Minha tia faz tudo sozinha, mora sozinha, entendeu? Tudo sozinha. E ela veio isso daí, sabe? Eu não sei o que veio, assim, né? Ela não estudou, que ela trabalhava na roça. Pode ser o tempo isso, né? Só trabalhar na roça. Não sei, é para exercitar a memória. Eu sei disso que essa doença, quanto mais você faz exercício, mais você lê, mais você pratica, mais você sai, mais você vive convívio social. Tudo isso tardia, se tiver que vir essa doença, né? A gente sabe disso, assim. Mas ela, não sei, né? Eu tento fazer o que eu posso. Eu já trabalhei muito fora, na igreja, no lugar. Só que hoje eu estou mais presa por causa dela, né? A gente fez um estudo epidemiológico recente, que foi publicado em 2016, aqui no Vale do Paraíba, e que a prevalência total de demência na nossa região com pessoas acima de 60 anos deu 17,5%. Então, por quê? Porque provavelmente a gente... a média de escolaridade deu um pouquinho mais de 4 anos, então muito diferente do padrão em países desenvolvidos, então a gente tem baixa escolaridade e teve também uma prevalência maior de hipertensos e diabéticos, que a gente sabe que é um fator de risco a mais, né? Mas os estudos epidemiológicos do Brasil, os últimos, têm dado uma prevalência acima de 12% mesmo de demência. Então, é uma doença que agora que estamos tendo um crescimento populacional de idoso, acho que vai se tornar cada vez mais importante e significativa, porque quanto mais idoso a gente tiver, maior a prevalência dessas doenças neurodegenerativas, né? Olha, todo mês, assim, aqui é um CREAS de referência, né, que é o Centro-Norte. Nós temos CREAS Leste, Sul, e o serviço de centro-dia a gente tem nas 4 casas do idoso, né? E, então, assim, o CREAS normalmente recebe uns 20, 25 pedidos ou solicitações de familiares. Alguns casos você verifica que precisa de um serviço, como a gente falou, do acolhimento. A grande maioria o centro-dia resolve, ele realmente atende, e algumas coisas é o atendimento do CREAS mesmo, no acompanhamento de situações de violação de direito, que é uma coisa muito específica de idosos que estão em violência, né? É um trabalho muito específico que é só o CREAS daí que faz. Os outros vêm procurando esses outros serviços, mas uma média assim de umas 25 a 30 pedidos, né, ou acompanhamentos para esse fim, né? E aí a gente faz uma avaliação da situação, de como que está o idoso, a família, para que a gente possa recomendar o melhor serviço, o serviço que mais adeque para o idoso. Então, assim, é o cuidado de não deixar as coisas perigosas na mão, né, que é fogão, não deixar porque queima as coisas. É o banho, no banheiro também não pode deixar mais sozinha, entendeu? Hoje também nem as higienes pessoais dela, ela não faz mais sozinha. Se faz que não pode, não tem jeito, né? Então a gente tem que estar atrás, entendeu? Então é constante, é como aqui ela até reclama, sabe? Mas você não deixa nem no banheiro sozinha. Eu falei, mãe, a senhora não sabe usar o banheiro, a senhora não sabe se limpar, não sabe. Então eu tenho que estar